Hoje em dia está no ar, o mundo está ligado. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Que essa sexta-feira seja produtiva, abençoada e descanso para você que curte o feriado. Temos muitas atrações e vamos continuar com o noticiário para você. Olha, uma professora, preste atenção, colocou uma menina de apenas 4 anos de idade pendurada para fora da janela do segundo andar da escola, segurando a garotinha apenas pelas mãos. A professora tentou justificar o que ela fez, mas a família, evidentemente, está indignada. Imagine ver uma garotinha em uma marquise no segundo andar. Foi justamente isso que aconteceu na Escola Municipal Rabin Gamboge, em Boa Esperança. A imagem foi registrada pela Jéssica, que passava pelo local no fim da tarde. Ela ficou apavorada quando percebeu que a vida da estudante estava em risco. Estava passando para pegar meu filho na creche. Quando eu vi a mulher, a professora jogando a menina para fora e chacoalhando, falando que era para ela pegar o litrinho de água. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a criança tem 4 anos de idade e teria sido colocada na marquise pela professora. Isso teria acontecido depois que a menina jogou pela janela uma garrafa PET. A professora teria se irritado e feito com que a menina fosse buscar o objeto. Ainda segundo a polícia, a professora alegou que não buscou a garrafa porque não passaria pela janela e contou ainda que durante todo o tempo segurou a estudante pelas mãos. A tia da garotinha recebeu a foto por um aplicativo de celular e correu para a escola. Logo que tomou conhecimento do risco que a menina havia corrido, Lilian chamou a polícia. A atitude da professora Ida Gichevski, suspeita de ter colocado a vida da menina em risco, está sendo apurada pela direção da escola. Eu vou fazer uma pergunta a você que é mãe, que nos acompanha, e para as mães aqui do estúdio. Renatinha, Aninha, o que vocês fariam, o que vocês imaginam se fosse com o filho de vocês? De verdade, César, bom dia. Eu não sei o que eu faria. Eu não respondo por mim. Se fizesse isso com meu filho, de verdade, esta não é uma professora, é uma louca que colocaram lá para tomar conta de crianças. E que trauma, né, para essa criança. Mas eu acho que eu iria lá, pegaria a professora e seguraria. Segura aqui pelo dedo midinho. E aí você vai segurar o peso do teu corpo. É um absurdo, é lastimável a gente encontrar, ver uma cena como essa. Tomara que providências sejam tomadas neste caso. Uma mulher escapou por pouco de ser vítima de uma saidinha de banco. Ela estava acompanhada por um sargento da polícia que reagiu e trocou tiros com os bandidos no meio da rua. Um dos suspeitos morreu no local. O suspeito que morreu tentou assaltar uma corretora de imóveis que tinha acabado de sacar R$ 1.200 de um caixa eletrônico. Ela estava acompanhada de um sargento aposentado de 51 anos e foi atacada ao voltar do banco para o trabalho, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a polícia, quando a corretora de imóveis e o sargento aposentado chegaram em frente ao escritório dela, foram abordados por 2 homens que se aproximaram de moto. Um deles, armado com um revólver, desceu, apontou a arma para os 2 e exigiu o dinheiro que tinha sido sacado do caixa eletrônico. O sargento e o suspeito começaram a brigar e na sequência trocaram tiros. O policial foi atingido no ombro, o ladrão morreu na hora. O suspeito morto foi identificado como Márcio. O comparsa Diogo Pires fugiu de moto, mas foi preso em Osasco, na Grande São Paulo, horas depois. O policial passou pelo médico e foi liberado. O revólver usado pelos ladrões foi apreendido. E agora mais um caso em que os bandidos não respeitam nem mesmo os policiais. Suspeitos quebraram o vidro de uma viatura da Polícia Civil e furtaram armas e munições. Policiais civis do Garra cumpriam um mandado de prisão na comunidade Elba, na zona leste de São Paulo, quando os suspeitos levaram 2 mochilas com pertences dos policiais, como uma pistola, um revólver, carregadores e lanternas. Mas os assaltantes foram identificados por outros criminosos que mandaram que eles devolvessem todos os pertences roubados para que a polícia não vasculhasse a comunidade. E mais uma vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Desta vez foi um adolescente. Depois da morte do jovem durante uma operação policial, moradores queimaram um ônibus em protesto e a rodoviária da cidade foi fechada em pleno feriado. Logo depois dos tiros, uma moradora começa a gravar. Da janela de casa, registra a movimentação de policiais militares e um jovem caído no chão após ser atingido.
Esta é uma das ruas da comunidade do Lixão, na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com o celular nas mãos, a mulher desce correndo para ver de perto o que aconteceu. Ela flagra o desespero de parentes e vizinhos do rapaz. O baleado é William Carias Abreu, um adolescente de 17 anos. Um protesto violento toma conta das ruas do centro de Caxias. Um ônibus é incendiado perto da rodoviária. A noite cai e o clima continua tenso. Agentes do batalhão de choque são acionados. Os policiais militares cercam a comunidade do Lixão. Uma estratégia para evitar novos protestos violentos. O blindado é posicionado do principal acesso ao território controlado pelos traficantes. Mais de 5 horas depois do ataque ao ônibus, o veículo continua aqui no meio da rua. Diante desse cenário, os empresários tomaram uma decisão. Recolheram os coletivos. Olha só, a rodoviária de Duque de Caxias, vazia. Uma situação que atrapalhou as pessoas que pretendiam passar o feriado de Páscoa em outros municípios do estado. Imagine se todo telefone fosse uma arma. Todo telefone fosse uma arma. Quantas pessoas na população ia morrer por causa desses policiais? Por causa disso aqui, ó, ele morreu porque estava na mão. Uma situação cada vez mais complicada no Rio de Janeiro. E agora eu chamo a sua atenção para este caso e para a imagem que você vai conferir junto comigo. Porque um jovem foi preso ao tentar furtar a carga de um caminhão em movimento em uma das principais rodovias que liga o estado de São Paulo a Minas Gerais. O flagrante foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. O suspeito aparece pendurado na traseira do caminhão, tentando abrir o baú do veículo, mas não consegue e parece não se incomodar com a presença da polícia que registra o flagrante. O homem de 20 anos foi preso logo após a gravação em Atibaia, no interior de São Paulo. Durante o depoimento, ele negou o crime e disse que estava apenas pegando uma carona, mas em seguida confessou que pretendia mesmo roubar a carga. O motorista do caminhão e o ajudante disseram que viram o suspeito, mas ficaram com medo de parar o veículo. O homem detido já tinha passagem por tráfico de drogas. Médicos que batiam o ponto, mas não atendiam os pacientes, tiveram os bens bloqueados. A justiça quer ainda que eles devolvam o salário que foi recebido de maneira indevida. Veja. Os médicos Rodrigo Ribeiro Rocha, Pamela Priscila Navia e Juan Bautista Mesa Sanches vão ter de responder por improbidade administrativa. O juiz também responsabiliza o então secretário de Saúde, Davi Rosa Filho, e o prefeito de Jandira, Geraldo Teotônio da Silva, pelo que aconteceu. Médicos que só assinavam a folha de ponto e não trabalhavam. No papel, doutora Pamela, por exemplo, deveria estar em Jandira, mas foi flagrada na cidade vizinha, Cajamar. O psiquiatra Rodrigo Rocha dava expediente em Santo André, quando deveria atender em Jandira. O pediatra Juan Bautista recebia para trabalhar de segunda a sexta-feira, mas só aparecia uma vez por semana à unidade de saúde. Em março, ele assinou a presença todos os dias e na mesma data postou numa rede social fotos com a família em Nova York. Depois que a reportagem foi exibida, os médicos foram afastados e o Ministério Público de Jandira iniciou a investigação e constatou conduta profissional inadequada, criminosa. Os médicos flagrados na reportagem vão ter de devolver aos cofres públicos o dinheiro destinado ao pagamento deles. E para que isso aconteça rapidamente, a Justiça determinou o bloqueio de bens desses envolvidos. A mesma medida vale, inclusive, para o ex-secretário de Saúde. O prejuízo inicial causado só por esses médicos é de R$ 114 mil. Para os promotores, o gerenciamento da saúde do município se parece com a ação de uma máfia. Se condenado, o prefeito pode ser afastado e ter os direitos políticos suspensos por até 8 anos. Em Jandira, cidade com pouco mais de 100 mil habitantes, os problemas na saúde continuam. Esta mulher espera há muito tempo para fazer um exame médico. Que exame era esse? Ultrassom vaginal. 4 anos. A guia está na Secretaria de Saúde. E até hoje eles não retornaram. Ela também assiste ao sofrimento do neto. A criança tem uma hérnia no umbigo e está na fila por uma cirurgia desde o ano passado. Esperar pela saúde não tem esperança nenhuma.
Em nota, a Prefeitura de Jandira disse que os médicos foram desligados e que respondem a processo administrativo e que não houve bloqueio das contas do prefeito porque não existem provas da participação dele no caso. Ela tem guerra no nome e, não por coincidência, é uma grande guerreira. Tatiana é a personagem de hoje de mais uma reportagem do quadro Superação. A história mistura uma percepção incrível da vida e uma força imensa para evitar que a cegueira impeça de realizar sonhos, como, por exemplo, o de ser mãe. Veja agora na reportagem de Elaine Cortez. O sonho de ser mãe e a realidade de uma doença degenerativa e incurável. A primeira coisa que eu perguntei para minha médica é se eu poderia ter filho. Ela perdeu a visão e logo depois ganhou 2 filhos. É muito bom, assim, saber sentir que, assim, que eu tô sendo útil, né, assim, na vida dos meus filhos. Mesmo cega, preferiu ser independente do que incapaz. Consigo lavar louça, fazer comida, que eu gosto bastante de cozinhar. Uma mulher persistente. Enquanto eu não conseguir fazer o que eu quero fazer, eu fico persistindo. E paciente. Você não consegue hoje? Tenta amanhã mais um pouquinho. E não adianta querer fazer tudo de uma vez, né? Ela mostra, até as coisas mais simples da vida exigem coragem. Eu acho que o medo é a maior deficiência, assim. Dentro dele mora um anjo. Esta é Tatiana, uma daquelas pessoas que nos fazem repensar o que é limitação. Ali, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ei, viva! Joaquim, Brincando, ela proporciona reflexões bem sérias. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, Sim, soco, a vira, vida soco, pode bate, ser leve. Até o lado mal tem o seu lado bom. Tá ficando assim, né? Sim, a vida pode ser feliz. Viver e viver com alegria. E sim, o amor ainda é a fortaleza de um ser humano, apesar de qualquer fragilidade. O amor que eu tenho dos meus familiares, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, é o meu melhor remédio. Não são as injeções que eu tomo. Tatiana descobriu a esclerose múltipla aos 17 anos. Porque eu tava tentando colar na prova e eu não enxergava. Eu colocava o livro e falei assim, meu Deus, eu não tô enxergando. As meninas, mas fala a resposta. Eu falei, não dá pra mim ler, não tô conseguindo ver. Sabe que exemplo é esse? De alegria, porque eu nunca conheci ninguém tão feliz assim. De cada frase é um sorriso, gente. Mal sabia ela, naquela época, que só por sorrir desse jeito, em vez de lamentar, já garantia a aprovação no teste mais difícil que alguém pode encarar. Já tive nos membros, eu andava igual um robô, eu não tinha assim, a sensação, né? Não tinha coordenação motora de colocar o garfo na boca. Quando a Júlia nasceu, eu não conseguia pegar ela no colo porque eu tinha medo de derrubá-la porque eu não tinha força nas mãos. Falavam, meu Deus, como que ela vai cuidar de uma criança e tal? Mas graças a Deus eu me viro bem. Ela tinha 2 opções e fez a melhor escolha. Não adianta reclamar, né? Não vai trazer a cura. Então, a melhor coisa a fazer é você erguer a cabeça e levar as coisas pelo lado bom da vida, né? Tatiana decidiu que teria uma vida normal. Uma das últimas fisionomias que registrou foi a do marido. Pouco tempo depois, já perdeu a visão. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica. O sistema imunológico ataca a bainha de mielina, uma capa que envolve os neurônios, e é exatamente por isso que a doença compromete as funções do sistema nervoso, provocando dificuldades motoras e sensitivas. O tratamento exige uso constante de medicamentos para evitar surtos, que são os momentos de manifestação aguda da esclerose múltipla. Num dos surtos, o sistema imunológico de Tatiana agrediu o nervo óptico e ela nunca mais enxergou. Até ela entender tudo isso, o marido demorou para saber qual era o problema.
Não contei pra ele que era esclerose múltipla, porque até então eu não sabia o que era e eu tinha vergonha. Pra mim, esclerose múltipla era doença de velho. Ah, aquela pessoa tá esclerosada. Então, pra mim, eu ia ficar louca, eu ia ficar velha. Aí, quando eu comecei a conhecer da doença, foi quando eu contei pra ele e expliquei pra ele o que era. O bom humor com as dificuldades é a principal terapia desta jovem mãe. O outro segredo, como ela mesma diz, é nunca deixar de sonhar. Eu me sinto realizada em tudo, mas assim, eu gostaria muito de poder voltar a enxergar, para poder enxergar o rosto dos meus filhos. Nem que eu for velhinha, eu poder ver o rosto dos meus filhos. Para Tatiana, tudo é uma tela preta. Ele é tão curioso que ele não tá nem rindo. Tá olhando pra tudo, que ele casca o bico. Mas a percepção dela impressiona. Quando ele tá olhando pra tudo, ele tá se mexendo muito. Aí eu consigo perceber. Ela caminha sem tropeçar em nenhum obstáculo. E ai da Júlia se não deixar tudo em ordem. Júlia, seu material tá guardado? Tá. Ah, vai guardar no lugar, por favor. Seu tênis não é isso, o do seu pai você põe lá pra mamãe. Guarda pra mamãe. Ter enxergado ajuda, sem dúvida. Mas não deixar de fazer nada que fazia quando ainda tinha a visão perfeita, muito mais. Cadê a cor a branquinha? Qual que é? O 2 e o 3. Tá. A filha está sempre bem cuidada. A mãe, vaidosa, idem. Pro caçula, Tatiana faz questão de combinar as roupinhas. Separo bermuda com bermuda, calça com calça, blusa de manguinha com blusa de manguinha, de frio com de frio, entendeu? Vou separando tudinho. Como ela sabe que as peças são azuis? Não sei explicar assim, eu sei quando é escuro e quando é claro. E assim ela faz tudo que uma mãe que enxerga pode fazer e às vezes não faz. A papinha é especialmente preparada por ela. Comer, 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 comer. Como acerta? Eu vou na direção. Só que se ele se virar e pega... se ele se virar, pega em outro lugar. O trabalho de casa não escapa, não. Não é motivo. Tateando, ela encontra tudo o que precisa. Coloco a panela onde eu sei que tá mais quente, aqui tá fora do lugar. Olha o cafezinho, opa, fresquinho. Demorou, né, filha? Passado na hora. A pessoa que passa o que ela passa e tá aí, ela não reclama de nada e faz tudo com tanto carinho pra todo mundo. Eu só tenho a agradecer a Deus pela filha que eu tenho. É só isso que eu tenho a dizer. Meu tesouro é minha vida. Quando a avó de Tatiana se sentir fraquinha. Daí eu lembro dela, né? Minha vida. Para muitas mamães, a hora do banho é só parte da rotina. Para essa mamãe aqui, é sempre um momento muito especial, um momento mais esperado, né? Vou passar essa fofura aqui para os seus braços. O banho é dele, mas quem lava a alma sou eu. É muito bom, me sinto assim, com autonomia, né? Eu consigo dar banho nele muito bem, então me sinto assim... Realizada, independente. Sabe, ele até esquece que eu não enxergo. Ai, ai, tem coisas que a gente vê com o coração, né, Tati? Com certeza. A hora do banho, eu acho que é a hora que, assim, eu me sinto que eu tô enxergando. Eu não sei por que explicar. Assim, eu sinto que eu enxergo por causa dos movimentos dele. Acho que é a hora que eu tô mais em contato, assim, com ele, assim, né? O Murilo está pintado na memória da mamãe com a ponta dos dedos dela. O nariz de batatinha, né? A boquinha pequenininha, assim, o queixinho fininho. Trocado, cheiroso, sorridente e ela sabe disso. O toque, a audição e o cheirinho, né? Conheço, assim, o Murilo pelo cheirinho dele. Nessa hora até arrepia. Quem vê tem a impressão de que ela consegue enxergar o filho só pela sintonia. Mama assim, acordadinho, ele faz carinho, ele tenta pegar meu rosto. Nossa, também é um outro momento muito importante, assim. Murilo e Júlia não perdem nada tendo uma mãe deficiente. As brincadeiras no parque têm uma estratégia. Filha, de 5 em 5 minutos você vem falar com a mãe. E não vai com ninguém, não sai com ninguém, ela fazia. Aí eu sentava no banco,
Aí ela ia brincar, ela falava assim, mãe, tô aqui. De 5 minutos ela vinha. Ninguém entendia nada, né? Murilo dorme e ela parece nunca acordar do sonho da maternidade. Você sentir, não você só olhar e enxergar aquilo, mas você sentir aquele momento que você está vivendo, aquele momento, sentir a hora do banho, sabe? Sentir a hora da amamentação. É muito gostoso. Se você fechar seus olhos e você fazer isso, acho que você vai ver muito mais. Muito mais. Minha mãe é uma heroína e uma guerreira para mim. Tatiana não conhece os filhos pelo olhar, mas sente cada contorno dos rostinhos deles. O de Murilo ganhou uma oportunidade a mais para a imaginação. Ela foi presenteada com uma ultrassonografia em 3 dimensões. É muito parecido mesmo, né, com ele. O narizinho de batatinha. Que lindo. A boquinha, o queixinho. É realmente idêntico ao bebê. A reação foi emocionante. Eu senti o cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Como assim? Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando que é. Eu sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. Diante de um mundo, muitas vezes, com notícias desencorajadoras, né, de momentos difíceis, é muito bom a gente trazer histórias extraordinárias de pessoas incríveis como essa que nós mostramos agora para você, não é? E é por isso que hoje em dia faz questão de sempre mostrar casos como esse que nós apresentamos para você nesta manhã de sexta-feira. Voltando ao nosso noticiário, um tremor de terra foi registrado na região central de Sete Lagoas, Minas Gerais. O abalo, evidentemente, surpreendeu os moradores. Veja. Tiago estava dormindo e acordou assustado. Ele lembra que as janelas do quarto tremiam. Foi mais ou menos assim, tá? Foram 3 tremores, um forte por volta das 5 da manhã e os outros 2 mais fracos às 9 e às 11 da manhã. O terremoto virou o assunto do dia na pequena cidade de Capim Branco, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Não foi diferente na vizinha Matozinhos. Foi um tremor muito forte, entendeu? Um quadro que estava ao lado da minha cama chegou a cair, entendeu? E minha esposa ficou muito apavorada, muito assustada. Pessoalmente é diferente. Aqui no Brasil não é uma coisa que a gente chega a se preocupar. O terremoto foi de 3,2 graus na escala Richter e teve como epicentro o município de Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. Pelo menos outras 4 cidades sentiram o abalo. Segundo o professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, há uma falha geológica na região. São rachaduras na terra que ficam de um certo ponto, tanto pode ser superficial como pode ir até a parte profunda, e esse é o local onde é mais possível gerar terremotos. E agora você vai conhecer a história de um menino de 7 anos que sobreviveu a um ataque de um cachorro. A criança levou, acredite, 270 pontos no rosto e só não morreu porque foi socorrida imediatamente. Acompanhe. Quem vê o pequeno Davi brincando assim, animado, não imagina que por pouco ele não perdeu a vida. Como todos os dias, Davi estava no portão de casa esperando o pai chegar do trabalho junto com o Pretinho, um cachorro da raça labrador que já estava na família há pelo menos 2 anos. Logo que chegou, o pai foi atender um chamado do vizinho e, na tentativa de impedir que o cão fosse para a rua, o menino puxou a guia do animal. Foi aí que Pretinho teve uma reação inesperada e atacou o menino. Chegar assim, ver meu filho com o rosto todo desfigurado, porque ficou todo desfigurado mesmo. Pensar mesmo que ele estava morto. Com a ajuda da vizinha, Davi foi levado para a UPA da Vila Kennedy, administrada pelo município. Logo que o menino chegou, o dentista viu que o caso era mais grave do que a família poderia imaginar. O Davi já chegou com muita lesão em toda a região facial, pegando até mesmo uma lesão na jugular e carótida.
Foram 270 pontos no rosto e na orelha. Davi foi encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador, onde ele permaneceu por 20 dias. Dr. Ricardo faz questão de acompanhar a evolução da cicatriz de Davi, que foi elogiada até por cirurgiões plásticos. Fico muito satisfeito em ver que o Davi está satisfeito também, né? Hoje, Pretinho mora com o vizinho da família. Recuperado, Davi já brinca com cachorros, mas ainda fica com medo. Eu brinco, mas eu não brinco muito. Apesar de ainda gostar de cães, depois do susto, ele agora optou por outro bichinho de estimação. Eu pedi ao meu pai que eu quero uma tartaruga. Mais mansinha. Grande Davi. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, tirou licença por 30 dias para iniciar o tratamento contra um câncer. O anúncio sobre a doença foi divulgado durante uma coletiva. Para descobrir o câncer, os médicos fizeram a biópsia de uma parte do tumor retirado em cirurgia. O governador também passou por um PET scan, que é um exame de imagem que ajuda a identificar o tumor. E o governador Pezão deve começar hoje as sessões de quimioterapia. A repórter Carla Chaves tem as informações direto da Cidade Maravilhosa. Luiz Fernando Pezão começa as sessões de quimioterapia hoje. O tratamento deve durar entre 4 e 8 meses, dependendo da resposta do corpo dele. O governador vai ficar afastado do cargo por 30 dias e, neste período, quem assume é o vice-governador, Fernando Dornelles. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima sexta-feira, um ótimo feriado para você e para os nossos amigos aí do Rio de Janeiro. Ainda falando de saúde, o vírus H1N1, causador da gripe A, avança em São Paulo e deixa hospitais em alerta. Unidades da rede privada da cidade temem uma epidemia e já tomam medidas de controle no fluxo de pacientes na emergência. O vírus tem como principais sintomas a febre alta, tosse e dores no corpo e pode levar até a morte. Por causa do surto, a prefeitura estuda antecipar a campanha de vacinação que estava prevista para começar no dia 30 de abril. E com o aumento do número de casos da gripe H1N1, o medicamento que combate a doença está em falta, tanto nos postos de saúde da rede pública quanto nas farmácias. Só nos últimos 3 meses, 27 pessoas morreram em São Paulo por causa da doença. O pronto-socorro lotado confirma: o vírus da gripe chegou mais cedo este ano. Nesta emergência, muitas crianças aguardam atendimento médico. Só pela senha ali vai demorar, porque a minha é 306, está na 260. Além da demora no atendimento, está em falta o medicamento mais usado para combater o vírus da gripe H1N1. Aqui só está fornecendo dipirona e olhe lá quando você precisa. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirma: neste momento, há disponível somente a cápsula de 75 miligramas do Tamiflu. E crianças devem ser medicadas com doses menores, de 30 ou 45 miligramas, conforme idade e peso. A falta nos postos de saúde fez muita gente decidir pagar pelo medicamento. A dosagem maior pode custar mais de R$200. Mas esse não é o único problema. As farmácias também estão sem o remédio. Essa aqui, por exemplo, não recebe as cápsulas há mais de 3 meses. E não há previsão de quando uma nova remessa vai chegar. O distribuidor não tem previsão. E eu acho que o laboratório não dá previsão para ele e eles também não sabem o que falar para a gente. A nossa equipe entrou em outras 3 farmácias para tentar o remédio. Nenhuma tem o medicamento. Tem Tamiflu? Pode ser de 30 ou 45. Nenhum dos dois eu tenho para pedir e nem tem nas lojas do bairro. O fabricante do remédio diz que desconhece que os medicamentos estão em falta e garante que tem produto disponível para atender os distribuidores. O Tamiflu é o medicamento mais eficaz para o tratamento da gripe A. O medicamento é utilizado via oral e pode tratar crianças a partir de 1 mês de idade. Ele atua diretamente sobre o vírus, diminuindo a replicação do vírus e fazendo com que o organismo se recupere mais rápido, encurtando o tempo de doença.
As vacinas são uma maneira de proteger as crianças e as doses costumam ser oferecidas de graça na rede pública. As clínicas particulares também aplicam as vacinas, algumas complementares às que fazem parte do calendário oficial. A dúvida que muitos pais têm é se realmente é preciso imunizar com essas vacinas extras. Na contramão, uma minoria decide até por não vacinar os filhos. Afinal, o que é o ideal? Acompanhe agora na reportagem de Samara Bastos. Vacinar é uma preocupação de toda mãe. É importante manter o calendário. A vacinação é a única maneira de criar anticorpos, as proteínas que protegem o nosso organismo. Logo que nasce, a criança já deve ser imunizada. E o governo oferece todos os ciclos de vacinas consideradas obrigatórias para crianças de 0 a 10 anos de idade. Que é a forma mais efetiva e prática de você prevenir um número grande de doenças e doenças que muitas vezes têm implicações super importantes, inclusive como morte, né? Então está provado que depois da água potável, por exemplo, uma das ações de saúde pública que tem maior relevância do ponto de vista do impacto é a vacinação. No total, são 15 diferentes vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. A primeira é a hepatite B, aplicada já nas primeiras 12 horas de vida do bebê. Logo em seguida vem a BCG, aquela que deixa a marquinha no braço e protege contra a tuberculose. Essa vacina deve ser dada ainda na maternidade, ou no máximo no primeiro mês de vida. Nos meses seguintes vem a tríplice bacteriana, poliomielite, pneumocócica e meningocócica C, sarampo, cachumba, rubéola. Tem também a influenza, que é a vacina da gripe. Cada uma deve ser aplicada em uma idade específica da criança. O ideal é que a pessoa siga a orientação do calendário com aqueles intervalos que estão no calendário e o número de doses que estão no calendário. Se caso alguém perdeu por algum motivo, tomou a primeira dose, era para ter tomado a segunda e aconteceu alguma coisa que não tomou, esta dose dada nunca é uma dose perdida. Na rede privada, as vacinas custam entre R$100 e R$500. Investimento às vezes alto, mas a infectologista explica a diferença entre as doses aplicadas em uma clínica e as doses do posto de saúde. Na rede privada, a gente consegue ter vacinas com mais tecnologia. Então, por exemplo, você consegue juntar mais doenças numa aplicação só, diferente da rede pública, que às vezes você precisa de mais de uma aplicação. A outra diferença importante é em termos de segurança, do ponto de vista de reação. Então, as vacinas da rede privada tendem a ter uma menor reação, de novo por tecnologia, do que algumas vacinas da rede pública. Algumas vacinas têm uma abrangência, ou seja, elas são para a mesma doença, mas elas protegem um número maior de bactérias que causam aquela doença quando eu faço na rede privada em relação à rede pública. Outra diferença é que na rede privada existem duas vacinas que o calendário do governo não inclui. É a meningocócica B e a CWY, que protegem contra 5 diferentes tipos de meningite. A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro. Na maioria dos casos, a doença é provocada por vírus ou bactérias e pode ter complicações sérias, como epilepsia, hidrocefalia e déficit cognitivo. O WY são tipos de meningococo dessa bactéria, eles são muito menos comuns, mas eles existem no nosso meio, então lógico, se eu puder optar por uma proteção mais ampla, eu vou optar. E o meningo B que você citou é uma vacina mais recente, mais nova. O meningococo B também é uma bactéria que causa doença grave, que causa meningite, morte. E ele, como graças à vacinação, o meningo C praticamente está desaparecendo das nossas crianças brasileiras, o B passa a ter mais importância. Os irmãos André e Lila estão sendo vacinados com a CWY. Cada dose custa pouco mais de R$300. Investimento alto, mas que garante a tranquilidade da mãe. Eu acho importante mantê-los protegidos. A gente tem esse princípio na família, então a gente já reserva esse período de investimento nas vacinas deles. É a sua tranquilidade. Claro. E quando os pais não pensam assim? Esta mãe que não quer ser identificada nunca vacinou os filhos, um de 2 e outro com 1 ano de idade.
quando você vacina, você já está introduzindo de alguma forma essa toxina na criança, na pessoa, né? E fora que hoje em dia também a gente tem visto um monte de coisa acontecendo, né? Vacina vencida. Ela acredita que o organismo produz anticorpos de forma natural. O corpo tem força para expulsar, ele é uma máquina perfeita para poder se proteger. É lógico que tem que estar embasado também, por exemplo, eu alimento as crianças tudo com orgânico, né? Então, eu protejo elas através da alimentação. E você não tem preocupação que os seus filhos possam ter essas doenças que as vacinas protegem? Eu penso que esse momento vai chegar, mas que eles vão ter força para poder, naturalmente, o corpo expulsar. A decisão de não vacinar vem de família. Nem ela, nem os irmãos foram imunizados. Eu fui criada sem vacina, também sem medicamento. Então, para mim sempre foi normal e, assim, de certa forma fácil poder conduzir isso na minha vida. Vacinar é uma obrigação dos pais e um direito da criança previsto em lei. O descumprimento pode implicar em um processo junto ao Conselho Tutelar. Essa mãe só quer que a decisão dela seja respeitada. Muita coisa no Brasil é imposta, né? É imposta e você tem que dizer amém. Eu quero, na verdade, respeitar o corpo humano em primeiro lugar. Milena é o oposto. Ela faz questão de vacinar. A carteira de vacinação da filha é completa. A menina tem apenas 5 anos e já está imune a todos os tipos de doença que a vacina pode proteger. Ela já tomou todas as meningos, todo ano ela toma gripe, rotavírus, as hexavalentes. Todas, não falta nenhuma. Eu acho uma obrigação a minha carteirinha a carteirinha dela, no caso, ser completa. Manuela foi toda vacinada na rede privada, inclusive recebeu as vacinas que o governo não oferece. A gente sabe que as doenças existem, não são doenças de epidemia, pelo menos aqui no Brasil, mas elas existem, são doenças que matam. Eu acho que proteger não quer demais. Excesso de zelo que custa caro. Milena acredita que já gastou mais de R$10 mil só em vacinas com a Manuela. Mas se você não tem condições ou não quer vacinar na rede privada, não se preocupe. A infectologista garante que o programa de vacinação do governo é excelente e funciona muito bem para todas as crianças. De uma maneira geral, as crianças que estão se vacinando na rede pública ou na rede privada, ambas têm uma excelente proteção contra um número bastante grande de doenças. Eu acho até que é um ato de amor, de carinho, você poder proteger. As escolas que detectam a falta de vacinação de algum aluno devem informar o Conselho Tutelar e os pais podem ser chamados para prestar esclarecimentos. As vacinas custam muito caro realmente e, portanto, quando existe a vacina gratuita por parte dos nossos governantes, os brasileiros têm que aproveitar esse momento e vacinar, na minha modesta opinião, e proteger as suas crianças, os seus filhos, sim. A ex-jogadora de basquete Cláudia Pastor está enfrentando um drama em família. Para salvar o filho, ela vai leiloar a medalha de prata conquistada na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos. Por causa de uma doença, o garoto vai ter que passar por uma cirurgia em Paris que custa R$100 mil. A geração mais vencedora do basquete feminino do Brasil não foi formada só de protagonistas como Paula, Hortência e Janete. No grupo vice-campeão olímpico em Atlanta 96, também estava Cláudia Pastor. Foi uma experiência que é para a vida toda. Não... Dificilmente eu acredito que tenha assim, algo mais emocionante, né? Cláudia hoje busca uma outra vitória, a cura do filho de 13 anos. Com um tumor benigno no cérebro, Maurílio tem até 4 convulsões ao dia. Depois que acontece, às vezes eu fico com tontura, com dor de cabeça.
ou até eu fico com muito sono, assim, não dá para aguentar, eu tenho que dormir, sabe? O Maurílio já fez uma cirurgia para reduzir as crises pela metade. Foi o ano passado na França. A Cláudia conseguiu os recursos com a ajuda de amigos. Agora, ele terá de passar por uma nova intervenção, também em Paris. E para conseguir os recursos para a viagem, cerca de R$100 mil, a mãe resolveu se desfazer de um tesouro. Vai leiloar a medalha de prata conquistada em Atlanta. A medalha está em exposição no site especializado em leilões. A venda será no dia 7 de abril, com o valor mínimo de R$10 mil. Para a Cláudia, um lance sem ressentimentos. Esse é o meu maior tesouro, essa é a minha maior vitória. Tomara que ela consiga. O ideal é que ela não precisasse desfazer de um bem tão valioso como essa medalha. Não apenas o valor do metal, mas o valor simbólico dessa medalha para um atleta brasileiro, não é? Olha, o ovo de chocolate, quem diria, deixou de ser prioridade para muitos brasileiros. Com o estoque cheio, os mercados tentam atrair os consumidores com grandes liquidações. Muita pesquisa e pouca compra. Porque às vezes tem uns que é mais em conta, outros mais caro, então fica difícil, viu? Pra gente que ganha pouco, fica difícil. No carrinho da Lisete achamos chocolate, só que em forma de bombons. O ovo sai muito mais caro, né? E eu acho que o bombom sai mais em conta. Assim como ela, cerca de 55% dos brasileiros preferem outros produtos sem ser o tradicional ovo. Segundo o Serviço Central de Proteção ao Crédito, 70% dos consumidores estão em busca de promoções. O consumidor está muito retraído, num ambiente de incerteza econômica muito grande. Isso tem afetado emprego, renda, preços e o consumidor tem evitado o consumo. Com esse ritmo lento das vendas, esse mercado já começou a liquidar os ovos. E mesmo com promoção, as vendas aqui caíram 25% em relação ao ano passado. Tradicionalmente, este mercado monta 3 parreiras com ovos de Páscoa pelos corredores. Este ano, colocaram só 2. E segundo o gerente, o que tem para vender está aqui na loja. Não tem nada no estoque. E essa Páscoa aqui, ela realmente está uma das piores Páscoas que tem. A maioria das pessoas diz: ovo de Páscoa só para agradar as crianças. É um para minha sobrinha, outro para o meu filho e um para o meu afilhado. Um esforço que vale a pena. Isabela saiu feliz, ganhou o ovo da personagem que queria. Para a maioria da criançada, a Páscoa é sinônimo de ovos de chocolate. Mas, para algumas famílias, essa doce fantasia tem um sabor diferente. É que no mundo, 8 em cada 100 crianças têm algum tipo de alergia alimentar. E neste caso, o chocolate pode ser um grande vilão. Mas existem alternativas que ajudam as mães a satisfazer o paladar dos seus filhos na Páscoa e sem colocar a saúde deles em risco. É o que mostra a reportagem de Ana Paula Neves. É tão bonito ver uma criança lambuzada de chocolate, né? Tá gostoso? Tá? Essa cena do cotidiano de muitas famílias era um sonho para essa mãe. A pessoa fala, dá um pouquinho que não vai fazer mal, um pouquinho vai fazer mal. Ele não pode mesmo. Ele já teve um princípio de anafilaxia, que é quando compromete mais de um sistema no organismo. Geralmente a criança, ou ela tem um edema, ou ela pode chegar a desmaiar, vomita muito. Quando compromete mais de um sistema digestivo, respiratório, já é considerado anafilaxia. Aí a médica até prescreveu pra gente ter em casa aquela caneta de adrenalina. A gente ainda não tem. Mas, por exemplo, não posso viajar com ele. Para eu viajar, eu teria que levar essa caneta de adrenalina para ele ir para a escola também. Porque ele pode não dar tempo de chegar até o hospital. Davi é alérgico a vários alimentos. A família inteira sabe de cor o que faz mal ao menino. Se não tiver leite, ele pode. Se não tiver nem banana, nem ovo, ele também pode. O que acontece com ele quando ele come alguma coisa que não pode? Vomita.
A alergia alimentar é um problema para 8 em cada 100 crianças no mundo todo. Um assunto muito sério. A alergia, ela é um problema mais seu do que do alimento. Você tem uma alteração imunológica que faz com que você enxergue aquele alimento como inimigo e prepara uma defesa. E essa defesa, às vezes, ela é catastrófica. Os sintomas alérgicos que você tem até que mais se preocupar são justamente aqueles que ocorrem até 2 horas após a ingestão do alimento e vêm ou na pele, placas avermelhadas, inchaços nos lábios ou nos olhos, desconforto respiratório, às vezes como falta de ar e rouquidão mesmo, ou uma diarreia mais intensa, dor abdominal e diarreia intensa e vômitos até 2 horas após a ingestão do alimento. Conversando com a diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, descobrimos que a maior parte das reações alérgicas se dá 2 horas após o consumo desse grupo de alimentos: leite e derivados, ovos, soja, glúten, amendoim e crustáceos. Agora, a boa notícia. A alergia alimentar tem cura? Alimentos como o ovo, o leite têm grande chance de tolerância ao longo da vida. 70% das crianças já são tolerantes ao leite aos 7 anos de idade. Bom, se a gente acabou de ouvir que a maioria das crianças deixa de ter alergia a vários alimentos a partir dos 7 anos de idade, como explicar a cena que está acontecendo aqui, ó? O Davi, com 2 anos e meio, se acabando nesse pirulito de chocolate. Muito bom. Ah, já entendi. É que esse chocolate aqui tem sabor de cuidado de mãe. Priscila pesquisou ingredientes, ligou para várias fábricas e descobriu 2 marcas de chocolate com as quais ela pode criar receitas sem risco de reação alérgica ao filho. Eu uso 2, na verdade. Um que vem da Bélgica, que não tem leite, não tem proteína de soja, não tem contaminação com glúten, porque a contaminação cruzada também é importante. Tem umas linhas de produção específicas que não compartilham o mesmo maquinário. E além desse tem um que é brasileiro, que é legal, que é produzido aqui mesmo, que é o único que não tem a lecitina de soja. Que algumas crianças que têm, né, uma reação diferente reagem à lecitina de soja também. Não tem leite, nem a contaminação cruzada, não tem proteína de soja, não tem glúten e não tem contaminação com castanhas também. Esse está liberado pro Davi. Para quem está pensando que a Priscila deixa os filhos se esbaldarem de tanto chocolate, calma! É que a produção deixou de ser apenas para consumo próprio. Como é que estão as encomendas para essa Páscoa? Semana passada pra cá, eu já fiz mais ou menos uns 100 ovos. Olha! E fora as encomendas que eu ainda tenho até domingo, que ainda tem que trabalhar bastante ainda. Priscila abriu uma pequena fábrica em casa, na zona sul de São Paulo. Oferece amor de mãe, com gosto de chocolate, embalado para viagem. A gente olha comendo assim, dá uma alegria, sabe? É uma coisa que para as outras pessoas pode ser bobo, assim, mas pra gente não é. Bom é saber que essa cena vai se repetir em muitas casas nessa Páscoa. Feliz Páscoa! Muitas famílias costumam comer peixe nesta sexta-feira, mas é bom o consumidor ficar atento na hora de comprar o produto. É que muitos estão sendo vendidos com excesso de água. Veja nessa reportagem. A dona de casa percebeu. O bacalhau esse ano ele subiu muito. Caríssimo. A gente está levando um pouquinho só para não passar em branco, mas o forte mesmo é o peixe, que está o preço mais acessível. O filé de polaca do Alasca é um dos preferidos para essa substituição, mas é preciso tomar cuidado para não ser enganado. Numa análise feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, com 9 marcas que vendem o filé congelado, 5 delas foram reprovadas. Uma das marcas tinha 30% de água. É como se em 1 quilo de peixe, que custa em média R$15, você estivesse pagando R$4,50 só pelo gelo. O máximo permitido em cada embalagem é de até 20%, percentual que a Proteste quer reduzir pela metade. Aconteceu de comprar com muito gelo?
Ah, com muito gelo tem bastante, viu? Inclusive eu peguei uns ali, tinha bastante gelo. E aí, não levou para casa? Ah, não levei. Porque a gente compra mais é o gelo. Isso aqui não tem peixe, só é água. Já aconteceu isso com a senhora, então? Várias vezes. E o que você acha disso? Péssimo. Porque eles enganam as pessoas. Ele engana a gente. E tem mais. Em 7 marcas foram encontrados excesso de sódio nos peixes. Segundo esta nutricionista, para evitar que isso aconteça, o melhor é consumir o peixe fresco. Mas até nessa escolha é importante ficar atento. Se ele está com uma coloração avermelhada, se ele está avermelhado, quer dizer que ele está fresco, ele foi cortado na hora. Isso a gente consegue olhar. E sempre prestar atenção assim, as fibras têm que estar sempre alinhadas e translúcidas, sempre brilhando. Isso quer dizer que ele foi cortado na hora. Se for o peixe inteiro, observe a escama e os olhos. As escamas elas sempre também têm que estar lisas. E o olho também. O olho do peixe também indica tudo. Sim, a gente tem que olhar se a retina dele está esbranquiçada. Se está esbranquiçada, quer dizer que ele já foi retirado do mar há muito tempo. E realmente confiar onde está comprando é o mais importante. Os testes foram enviados para o Ministério da Pesca. Junto com eles, a Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa ao Consumidor, pede que o valor de 20% de água permitido hoje nas embalagens congeladas seja alterado para 10%.